Fala galera, tudo bem? Meu nome é Enio Lopes, sou conselheiro fiscal do Sumprev, aqui na cidade do Sumaré, e hoje estou aqui com vocês para falar sobre mais um episódio do Falando sobre o Sumprev. Então, nas edições anteriores a gente deu uma resumida aí sobre o que é o Sumprev, falamos um pouco da composição do Sumprev, quais são os conselhos, como que é a estrutura ali, o organograma dentro do Sumprev, e hoje nós vamos falar das fontes de receita. Então a gente já sabe que o Sumprev é o nosso regime próprio de previdência social, ou seja, é como se fosse o nosso INSS, vamos dizer assim. E hoje nós vamos falar sobre quais são as receitas, ou seja, quais são as fontes de renda do Sumprev, da onde que vem o dinheiro que compõe ali os fundos do Sumprev, certo? Bom, eu tentei separar eles por grupos aqui. Obviamente alguns vão acabar sendo redundantes porque um assunto puxa o outro, mas eu vou tentar resumir eles de uma forma bem simplificada, tá? Então a gente tem aí 5 grupos, vamos colocar assim, de receitas possíveis aí no nosso Sumprev. Quais são eles? As contribuições dos segurados, a contribuição patronal, as compensações previdenciárias, parcelamentos e investimentos, tá? Então, nos slides a seguir eu vou falar um pouco mais sobre cada uma dessas fontes, como que elas funcionam e, obviamente, eu sei que vai levantar algumas questões dos assuntos que eu vou falar. Algum deles eu já consigo até prever, porque são perguntas corriqueiras que surgem no dia a dia, mas outras podem surgir e aí vocês fiquem à vontade também para deixar no chat alguma pergunta ou para me enviar por e-mail, certo? Então vamos lá. Contribuições dos segurados. Quem que são os segurados? Somos nós, servidores, que contribuímos mensalmente para o Sumprev. Tá? Lembrando que quando a gente fala de Sumprev, pessoal, a gente está falando de um fundo exclusivo para servidores estatutários. Tá? Então, o pessoal que é estatutário contribui aí para o regime próprio de previdência. Certo? Então, nós somos também conhecidos aí como segurados. Então, contribuições dos segurados. Qual é o valor? 14% do nosso salário. Obviamente que não é 14% do salário bruto, tá, pessoal? Quando a gente recebe, lá no Olerite vem lá destrinchado os valores e na parte inferior do Olerite tem lá valor para fins previdenciários, tá? Então por quê? Porque nem todo vencimento que a gente recebe, ele pode ser considerado como vencimento para fins previdenciários. Por exemplo, um caso comum aí que o pessoal sempre questiona, questão aí do vale alimentação. A gente recebe uma parte em pecúnia e aquele valor do vale alimentação em pecúnia, se vocês olharem, eles não entram para fins previdenciários. Por quê? Porque esse valor não é contabilizado para o cálculo de média ali para aposentadoria. Então, se a gente não vai receber por esse valor, também não tem sentido contribuir sobre esse valor, certo? Então, existem alguns outros eventos aí que vêm no nosso Olerite que também não são para fins previdenciários. Então, quem tiver mais dúvidas sobre esses detalhes, aí tem que olhar o Olerite com calma, ver certinho quais são os eventos em questão, para a gente ver se cabe ali o desconto para fins previdenciários ou não. Lembrando que isso tem toda uma legislação por trás, tá, pessoal? Aposentados. Esse ano a gente teve aí a mudança aprovada lá em dissídio, certo? Também com a ajuda ali do pessoal do Conselho Administrativo, que pressionou no sentido de acabar com o confisco, né? O desconto da contribuição de quem é aposentado. Por quê? O argumento é que muitas vezes a pessoa aposentada já não ia receber 100% do valor que contribuiu. Tá? Porque a gente não é garantia que você vai receber 100% do valor que você contribuiu. Aí ainda ter que pagar um percentual sobre esse valor, mesmo com a aposentadoria pequena ali, já é complicado, né? Então fica difícil lidar com essa situação. Então, uma forma que a gente encontrou aí de minimizar esse impacto foi provocar a discussão do fim desse desconto, certo? Então, a partir desse ano, aí, com a mudança da legislação, só vai pagar o desconto como segurado os aposentados que ganharem acima do teto do INSS. E ainda assim, esse desconto vai ser proporcional. Aqui eu trouxe até um exemplo. Então, por exemplo, hoje o teto do INSS é aí R$ 7.786,02. Então, ou seja, se a pessoa ganha 10 mil, ela não vai pagar 14% desses 10 mil. Ela vai pagar 14% da diferença de valores entre o teto do INSS
e os 10 mil. Então, nesse caso que eu trouxe como exemplo, aí a pessoa iria pagar 309 a título aí de contribuição enquanto segurado, certo? E, obviamente, aposentados que recebem abaixo do teto do INSS não contribuem mais com o Sumprev depois da mudança dessa legislação, certo, pessoal? Uma pergunta que pode surgir aqui: isso pode retroagir? Não, isso vai valer a partir da mudança da legislação que ocorreu esse ano, tá? Então, valores contribuídos anteriormente, eles não podem ser aí solicitados por conta que existia uma legislação que previa isso, né? Embora eu particularmente não concorde com isso, mas a gente tem que seguir aí também o que está previsto na legislação. Tanto é que para poder cessar esse desconto, houve uma mudança na lei vigente, certo? E uma pergunta muito importante aqui, que eu já vi muita gente falando, eu acho que teve comentários sobre isso também, e que é um assunto polêmico. O valor da contribuição pode ser alterado ao longo dos anos? A resposta é: pode. Hoje nós pagamos 14% das nossas contribuições. Num futuro distante pode chegar a 15, 16, 18? Pode, gente. Assim, não vou falar que vai acontecer, não vou falar que é o nosso caso, mas dependendo da situação e da saúde financeira do fundo, esses valores podem ser alterados. Por quê? Porque ele tem o caráter contributivo e solidário, ou seja, nós, enquanto segurados, respondemos pela saúde financeira do fundo, tanto quanto a parte patronal. Então, ou seja, no caso de uma diferença de valores que precisa ser compensada, esse déficit, vamos colocar assim, ele pode ser repartido entre as partes interessadas, tá? Então, isso vai acontecer? Não é para acontecer. Se a gente trabalhar com cuidado, se a gente ficar atento aí aos repasses, ao déficit atuarial ficando sob controle, se não tiver nada, a grosso modo, aí, que altere a saúde financeira do fundo no médio e longo prazo, não há com que se preocupar, até mesmo porque a gente já tem ali o cálculo atuarial, que é para sanar essa diferença que tem ali para equacionar o fundo. Então, na situação atual, a gente não tem esse perigo. Só que no médio e longo prazo, eu falei, a gente precisa ficar em cima, a gente tem que estar atento, porque sim, se a gente tiver uma má gestão, se a gente tiver problemas financeiros com o fundo no futuro, pode ser sim que tenha que repactuar aí os valores, tá? Então vou deixar bem claro. O valor pode ser alterado ao longo dos anos? Pode, porém, isso vai depender de uma série de fatores aí, não é garantia que ele vai ocorrer ou não. E baseado nos dados que a gente tem hoje, nas informações que são apresentadas hoje e nos pagamentos que são repassados, não é para acontecer aqui, tudo bem? Só que, por exemplo, posso citar casos de outras cidades que tiveram uma discrepância financeira significativa, que chegou uma hora que foi necessária a mudança de alíquota ali para equacionar o fundo, certo? Então, cada caso é um caso, não tem como a gente se antecipar a isso sem maiores dados, mas no momento não há com que se preocupar em relação a isso, e até mesmo por isso é importante aí conselhos atuantes e o próprio servidor também inteirado no que acontece com o nosso fundo de previdência, certo? Contribuição patronal. O que é a contribuição patronal? É a parte que o nosso empregador paga também para o Sumprev. Então, hoje a prefeitura ela paga aí 14%, certo? E, além disso, a prefeitura custeia também o déficit atuarial. Então, acho que eu já falei no episódio anterior, mas é importante deixar claro. O que é o déficit atuarial, gente? É a diferença entre os compromissos líquidos e os ativos financeiros já capitalizados pelo RPPS. Basicamente, pessoal, é a diferença negativa entre o que tem e as obrigações que vão ter que ser pagas dentro de um período estabelecido. Então, basicamente, é todas as receitas menos todas as despesas. Se tem mais despesa do que receita dentro de um período estabelecido ali, medido, esse déficit ele tem que ser aí, esse déficit técnico, ele precisa ser saldado. Então, a prefeitura faz uma espécie de parcelamento a longo prazo aí para compensar essa diferença, tá? Então, atualmente a gente tem aí um déficit atuarial, porém a prefeitura tem um plano de pagamento de médio e longo prazo que vem sendo cumprido aí. Então, é o que eu falei, se isso for cumprido ao pé da letra, a gente não tem com o que se preocupar, certo?
Não vou me aprofundar muito na questão da legislação, pessoal, ficar lendo artigos inteiros com todos os seus itens, mas eu coloquei até um item aqui da portaria 1467, que é importante. Então, as contribuições normais do ente federativo e dos segurados são sujeitas aos seguintes limites. Então, basicamente, o somatório da contribuição da parte patronal não pode ser inferior à contribuição nossa enquanto segurado, porém também não pode ser maior que o dobro. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, a prefeitura não poderia pagar mais que 28% a título de contribuição patronal. Mas vamos supor que surge uma situação que a prefeitura tem que ir para 30%. Se a prefeitura tivesse que ir para 30% de contribuição, consequentemente teria que ser alterada ali a parte do segurado, ou seja, porque como ele não pode pagar mais que o dobro, teria que alterar de 14% para 15%. E isso conforme está previsto na legislação, não é que vai acontecer aqui. Assim como também a prefeitura não pode chegar e falar, olha, troca a gestão, vou pagar só 10% como parte patronal, também não é permitido. A prefeitura tem que pagar no mínimo o que os segurados pagam, que hoje é o valor de 14%. Certo? Então, existe aí uma legislação que rege tudo isso sobre os limites, para também não, cada cidade não fazer do seu jeito, não ficar um negócio, como que eu posso falar, impositivo de simplesmente, eu quero fazer assim, vai ser assim, pronto. Não, existe toda uma legislação por trás, certo? Compensações previdenciárias é uma outra fonte de receita do nosso fundo. Aqui, pessoal, a compensação previdenciária ela pode ser uma fonte de receita, mas também pode ser uma fonte de despesa, tá? Então, quando eu for falar das despesas no episódio futuro aí, eu também provavelmente vou trazer as compensações previdenciárias. O que seria isso? Então, aquela mesma portaria ali, ó, eu também não vou trazer o artigo na íntegra, mas no seu artigo 34, ela trata aí da compensação financeira entre os regimes previdenciários relativos aos benefícios concedidos. O que significa isso? Vamos supor, trabalhei 20 anos lá na iniciativa privada, contribuía com o INSS, vou perder esse tempo? Não. Você traz o seu tempo de serviço para o nosso regime próprio, consequentemente, precisa ter uma compensação. Por quê? Porque vamos supor, faz de conta, falta poucos anos para o servidor se aposentar, ele vem para o Sumprev. Se ele aposentar aqui, tendo contribuído por um pequeno espaço de tempo aqui, teoricamente isso vai gerar um gasto adicional para o fundo, que não recebeu proporcionalmente pela aposentadoria inteira daquele servidor, certo? Então, quando vamos colocar esse transporte de tempo de um regime para o outro, parte das contribuições do servidor naquele regime é trazida para o regime no qual o servidor vai se aposentar, certo? Isso não é válido apenas do INSS para o Sumprev, tá, pessoal? Vamos supor, servidores que participaram de regimes estatutários em outras cidades que também têm RPPS. Podem trazer o tempo para cá? Podem, se aplicam a mesma regra. Assim como o servidor também pode levar o tempo de contribuição daqui ou para o INSS ou para outro regime próprio de previdência, e aí vai haver a devida compensação. Tanto é que por isso que eu digo que pode ser tanto caracterizado como receita quanto como despesa, vai depender da situação. Se for trazido o tempo para o nosso regime próprio, ele entra como receita. Se for enviado o tempo para outro regime, ele vai entrar como despesa. Por quê? Porque a gente vai ter que custear aí, quando eu digo a gente, eu digo o nosso fundo, vai ter que custear aí proporcionalmente o outro regime no qual o servidor vai se aposentar, certo? Não vou entrar aqui na questão de qual o valor, qual o percentual, tá? Mas existe também regras que tocam nesse assunto. Tudo bem? Parcelamentos, pessoal. Então, outra fonte de receitas que nós temos atualmente aí são os parcelamentos. No cenário ideal, não era para ter isso aqui. Mas, já que tem, né? Vamos deixar bem claro como que funciona. Então, atualmente, nossos parcelamentos são débitos da parte patronal, tá? Então, são débitos da parte patronal que não foram pagos aí dentro dos períodos. Então, a gente tem 3 grupos de processos de parcelamento em andamento, tá, pessoal? Quando eu digo 3 processos, são 3 agrupamentos aí com vários parcelamentos dentre eles, tá? Então, a gente tem aí parcelamentos da parte patronal referentes às gestões no período de 2010 a 2016. Então, esse daí
é o maior processo de parcelamento que a gente tem. Tinham vários parcelamentos lá, e esses parcelamentos aí eram referentes a esses anos, entre 2010 e 2016, sobre a parte patronal, tá? O que eu posso falar em relação a esses parcelamentos? Dois deles, inclusive, já terminaram, tá? Desse daí, entre 2010 e 2016. Os menores, os de 60 meses, terminaram. E existem mais alguns aí que estão sendo pagos. Atualmente eles vêm sendo pagos em dia. Então é uma fonte de receita para o nosso fundo. Porém, cabe ressaltar que ela não vai ser uma receita recorrente no longo prazo, né? Ela tem uma data para finalizar. Então, os parcelamentos maiores aí foram feitos em 200 vezes. A gente está aí atualmente na parcela 75, 76, se eu não me engano. Tá? Então eles vêm sendo pagos. Mas um dia isso vai acabar. Então é uma receita que no futuro tende a cessar. Parcelamentos da parte patronal referentes ao período da pandemia. 2020 e 2021. Então lá em 2020 e 2021, por conta da pandemia, de todo o desequilíbrio econômico aí, do esforço nos gastos dos estados e municípios com a questão de saúde e tudo mais, foi aberta aí a possibilidade de fazer um parcelamento da parte patronal. Então a prefeitura aqui em Sumaré aderiu a esse parcelamento. Então eles têm um processo aí que vem sendo pagos aí, a parte patronal de 2020 e 2021. Esse é um parcelamento menor, tá, pessoal? Apesar de enquadrar aí os 2 anos, ele foi feito em 60 vezes. Atualmente a gente já está na parcela aí 36, 37, se eu não me engano. Então é algo aí que no curto prazo vai encerrar também, se vier sendo pago aí em dia. E até agora foi, então eu acredito que esse aqui também está bem tranquilo e no curto prazo ele já vai encerrar. Então é uma receita também que vai deixar de entrar aí no médio prazo, certo? E temos, por fim, os parcelamentos da parte patronal referentes aos afastados sem vencimentos. Aqui eu até coloquei, da legislação anterior. Por quê? Desde a reforma da Previdência, a gente teve aí a mudança a nível municipal do pagamento da parte patronal. Então, o que acontece? Agora, quem se afasta sem vencimentos no Sumprev tem que custear tanto a parte sua, segurado, quanto a parte patronal. Tá? Eu não vou entrar no mérito sobre esse assunto aqui, eu tenho minha opinião em relação a isso, mas atualmente, na forma que está a lei, ela prevê que quem se afastar sem vencimentos precisa pagar a sua parte enquanto segurado e a parte patronal. Então, basicamente, aí a conta seria que o servidor teria que pagar 28% dos seus vencimentos, que são considerados para fins previdenciários, caso ele queira se afastar sem vencimentos, certo? E o que acontece? Esse parcelamento é por quê? Porque quando o pessoal se afastava, a prefeitura não pagava a parte patronal. Então chegou uma hora que fizeram o cálculo ali do saldo devedor, e esse parcelamento aí também vem sendo pago, que vai ser da parte aí, enquanto era responsabilidade da prefeitura pagar a parte patronal do pessoal afastado, certo? E, por fim, temos nossos investimentos, pessoal. Então, nossos investimentos hoje são a nossa maior fonte de receita, tá? Por quê? Todo o dinheiro do fundo é aplicado, ou seja, todo o dinheiro que existe em caixa no fundo, ele é aplicado. Esses investimentos, eles são realizados aí em observância à legislação, tá? E essa legislação, ela é bem clara nos percentuais de cada tipo de investimento e quais tipos de investimento podem ser contratados. Então, assim, não é um negócio feito à torta à direita, não é qualquer tipo de investimento que pode ser feito. Existe uma legislação inteira que regra sobre isso. A gente tem o comitê de investimentos que aprova ali a política de investimento, que define a política de investimentos. Eles contam com uma assessoria para dar um suporte nessa questão. E todas essas informações elas são submetidas aí ao conselho administrativo para ver se aprova ou não. Então, atualmente aí é a nossa maior fonte de receitas, tá? Lembrando que hoje no Sumprev a gente tem mais de 500 milhões em caixa, tá? Esse dinheiro é aplicado. Não tem como eu falar para vocês, olha, todo mês vai render ali 4, 5, 6 milhões. Por quê? Alguns desses investimentos eles estão sujeitos a oscilações de mercado. Porque a gente tem um pouco em renda fixa, grande parte dos nossos investimentos eles estão em renda fixa.
mas existem alguns percentuais que estão alocados ali em rendas variáveis. Então, isso pode oscilar um pouco ao longo dos meses, tá? Mais para frente eu vou trazer essas informações da rentabilidade aí ao longo dos anos, para a gente dar uma olhada por cima. Então, é importante a gente destacar isso daí, que não existe uma garantia de um valor fixo. Porém, a grosso modo, aí, na maioria dos meses, ela é satisfatória, ela vem acima, inclusive, da meta estabelecida pelo cálculo atuarial, certo? O ano passado, o ano de 2023, foi um ano muito bom, inclusive. A gente conseguiu bater a meta atuarial e, inclusive, ir um pouco além. Então, a gente teve rendimento, vamos colocar assim, maior do que o esperado. E a ideia é essa, é que o fundo ele continue aí capitalizando para a gente fazer caixa para lá no futuro conseguir custear as aposentadorias. Bom, pessoal, então é isso. Basicamente, essas são as receitas que a gente tem no nosso fundo de previdência. Eu acredito que podem surgir mais algumas dúvidas, podem ter algumas questões que não tenham ficado claras. E aí, qualquer coisa, é só mandar uma mensagem por e-mail, deixar um comentário e eu tento responder na medida do possível. Tranquilo? Obrigado, gente. Até a próxima.